Terceiro ano mais uma vez aqui. Alguns de vocês pediram para que eu os lembrasse, fizesse uma revisãozinha de funções inversas. E eu achei bem interessante fazer isso, para vocês terem condições de fazer o guia de estudos e para vocês estudarem mais aí para as variações, para a prova do vestibular no final do ano, enfim. Tá? A gente estudou que vai cair nessa PM2 duas coisas, além de números complexos, funções inversas e produções trigonométricas inversas. O que seria uma função inversa? Primeiro que a gente representa por f a menos 1 de x, a função inversa. O menos 1 é quando a gente faz o inverso do número. Por exemplo, 5 elevado a menos 1 é 1 sobre 5. É isso que é a função inversa? Não, não tem nada a ver. É só uma nomenclatura para dizer que é o inverso. Então, se a função f tem domínio A e imagem B, por que a imagem não contra domínio? Porque para ser inversa, a função ela precisa ser bijetora. E por quê? A bijetora ela é injetora, cada valor de x está associado ao de y, então se tem ida, também tem volta, né? E ela é sobrejetora, o contradomínio igual a imagem. Então isso daqui eu posso chamar de conjunto imagem. O A é o domínio da f e a imagem da f. E a função inversa faz o caminho ao contrário. Enquanto a função f, veja só, ela sai de A e chega em B, a função inversa, aqui embaixo, ela sai de B e chega em A. O que é domínio da uma, vira imagem da outra. O que é domínio da outra, vira imagem da uma. Que nem esse gráfico. Esse gráfico mostra duas funções inversas. Duas funções inversas sempre vão ser simétricas em relação a essa reta que é bissetriz dos quadrantes ímpares, que é y igual a x. Por exemplo, se esse ponto aqui for, sei lá, 2 e 4, então com certeza essa função aqui de baixo vai ter o ponto contrário. Qual que é o ponto contrário? O 4 e 2. Então essa daqui com certeza vai passar pelo 4 e 2. Vai trocar o x pelo y. É assim que eu vejo o gráfico de uma função inversa. Tá? Se duas funções inversas, tem questão que fala, determine o ponto que as funções inversas se cruzam. Você não precisa achar qual é a inversa para ver onde elas se cruzam. Porque se elas se cruzarem, vai ser em cima da reta y igual a x. Então, se o exercício pedir qual é o ponto que a função f cruza com a inversa, é só pegar a equação da f e igualar com x, porque ela vai cruzar exatamente aqui em cima, porque é eixo de simetria. Então, se ela estiver em cima da simetria, a função inversa também vai estar. Então, por exemplo, o que é inversa? É uma coisa que desfaz o que eu estou fazendo. Se eu tenho a função dobro, qual que é o inverso do dobro? O inverso do dobro vai ser metade. Se eu tenho um número elevado ao quadrado, é claro que para ser bijetora não pode ser a parábola inteira, né? Porque ela cruza em dois pontos. Seria só uma semiparábola, para da direita ou da esquerda. Mas qual que é o inverso de elevar o número ao quadrado? É tirar a raiz. Qual que é o inverso da potenciação, da função exponencial de 2 elevado a x? Logaritmo. Tanto que esse gráfico que eu fiz aqui é o exemplo do logaritmo. 2 elevado a x e log x na base de 2. Qual que é o inverso do seno? Cosseno pior. Se você pensou em cossecante, a cossecante é 1 sobre o seno. Né? É o inverso do seno de x. Não é o inverso você tirar o seno. A nomenclatura das trigonométricas inversas é uma história da Carolina Herschel, que a gente já fala. Isso chama de arquisseno. Inverso do cosseno é arquicosseno. Inverso da tangente, arquitangente. Inverso da secante, arquissecante. E por aí vai. Vamos fazer dois exemplos aqui, como se inverte funções. Funções inversas. Primeira função inversa que eu quero pensar em inverter, olha aqui essa função. Y igual, só um exemplo. Y igual 2x menos 1 sobre x mais 1. O que é a função inversa? É quando a gente troca o domínio pela imagem. O domínio são os valores do eixo x e a imagem são os valores do eixo y. Então, se eu inverter, colocar aqui um i de função inversa,
O y, que era a imagem, vira domínio. E o domínio é x. Agora, o x, que era domínio, vira imagem. Imagem é y. Onde tem x, você escreve y. Onde tem y, você escreve x. Como que a gente termina isso? Isolando o y. Vamos multiplicar em cruz? X vezes y, xy, mais x vezes 1, igual a 2y menos 1. Como que se isola? Deixa tudo que tem x de um lado e tudo que não tem x do outro. Então é xy menos 2y igual a menos 1 menos 1. Dá para tirar o y em evidência. Se você tirar o y em evidência, sobra x menos 2 igual a menos 2. Então aqui, olha só que interessante. Y igual, isso que está multiplicando, eu posso do lado dividindo. Y igual a menos 2 sobre x menos 2. Ou a função inversa, você chama f a menos 1 de x, é menos 2 que divide x menos 2. Então a função inversa é você trocar domínio por imagem. Qual é a utilidade disso? Olha que interessante. Só de olhar para cá, eu já sei qual que é o domínio dessa função. Domínio são os conjuntos de valores de x. Qual que é o valor de x? O único valor de x que você não pode pôr aqui. Zero. Zero não. O denominador não pode ser zero. Se o denominador não pode ser zero, o x não pode ser quem? Menos 1. Porque se você trocar o x por menos 1, isso vai para zero. Então o domínio, que é a respeito dos valores de x, são todos os reais, com exceção do menos 1. E a imagem? São todos os reais, imagem eixo y. Só que a imagem da f é o domínio da inversa. E a inversa está aqui. Qual que é o número que você não pode colocar na inversa? É o 2. Porque 2 menos 2 é 0. Então é reais menos 2 positivo. Olha que interessante. Então, sabendo a inversa, eu tenho a condição de saber a imagem e o domínio, que já é óbvio para todo mundo, né? Tá bom. Interessante, né? Quiser dar pause, deu aí e registra. Agora, outro exercício de função inversa. Um muito comum quando envolve raiz. Por exemplo, eu tenho a função f de x igual x ao quadrado menos 2x menos 8. E o exercício dá que essa função ela sai de menos infinito até menos 1. Então esse é o domínio. O domínio é menos infinito até menos 1 e vai até a imagem, deixa eu ver qual a imagem de exercício que eu estou escolhendo aqui para fazer com vocês, do menos 9 em diante. Tá bom. Forneceu aqui, não sei se é importante, na verdade eu sei, mas talvez vocês não saibam, vamos pensar. Então essa função f de x é a mesma coisa que y. Eu quero inverter. Como que eu inverto isso? Eu vou colocar um ponto de nada porque eu vou escrever outra história, né? É outra função aqui que eu vou chamar de inversa. Inversa, não é de imaginário, pelo amor de Deus. Então o y eu troco por x e o x eu vou trocar por y. Agora eu quero isolar esse novo y, só que esse novo y ele está ao quadrado. O que está ao quadrado é uma equação de segundo grau, menos 8 menos x igual a 0. Fórmula aqui de Bhaskara, né? O que acompanha y ao quadrado é 1, o que acompanha o y é menos 2, e o termo que não tem y é menos 8 menos x. Delta b ao quadrado, certo? Menos 4ac. Menos 2 ao quadrado dá 4, menos com menos dá mais, 4 vezes 8, 32, menos com menos dá mais 4x. Então é 36 mais 4x. Vai fazer muita coisa, mas pode fazer tirar o 4 em evidência. Então vai ficar 9 mais x. Tá bom? Agora eu vou achar o y. Deixa eu colocar aqui do lado. Nossa equação está em y. É menos b
menos 2, mais ou menos a raiz quadrada disso. Dá para tirar a raiz quadrada do 4, que fica 2. Como isso é uma soma, você não pode tirar a raiz quadrada de 9. Continua isso. Sobre 2. Mas é de se esperar que surja uma raiz. Por que é de se esperar que surja uma raiz? Porque o inverso de elevar ao quadrado é tirar a raiz, né? O que a gente pode fazer é dividir tudo isso daqui por 2. Então vai ficar 1 mais ou menos a raiz de 9 mais x sobre 1. Tá bom. Só que só tem uma função inversa. Eu vou escolher um mais ou menos. E aí você tem que olhar o que o enunciado está falando para você. Esse é o domínio da f. E essa é a imagem da f. A imagem da f é o domínio da f a menos 1. Faz sentido? Então essa função só existe dos valores de menos 9 para cima para isso ser positivo. Agora, o domínio da e o domínio da f é a imagem da f a menos 1. Então eu quero os valores que parem no menos 1. Para parar no menos 1, eu quero 1 mais alguma coisa ou 1 menos alguma coisa. Tem que ser 1 menos alguma coisa. Então esse y vai ser 1 menos a raiz de 9 mais x, porque aqui vai até o menos 1. Né? Então eu quero os valores menores. Para ser menores, eu vou colocar menos. Tá certo? A impressão que está certa. Essa daqui é a função inversa. Você pode chamar de f a menos 1 de x. Certo? Agora, outro papo das inversas é quando a gente fala das trigonométricas inversas, que é a história do arquisseno, arquicosseno e arquitangente. Carolina Herschel era alemã, nasceu, se não me engano, em 1750. De uma família humilde, pai morreu jovem, ela ajudava o irmão a estudar, né? A mulher tinha muita oportunidade de estudo nessa época, então ela foi autodidata. Tudo que ela aprendeu foi sozinha, ainda para ajudar o irmão. O irmão era astrônomo, então tudo que ela desenvolvia de matemática, de física, era voltado para a astronomia. Tá? Ela foi a primeira mulher a descobrir o planeta, ela descobriu junto com o irmão Urano, descobriu o cometa. Foi uma pessoa incrível, mas desde pequena foi muito doentinha, baixa estatura, e conseguiu viver até 98 anos de idade, aprendendo tudo sozinha. E uma das invenções, uma das criações dela, foi uma maneira de expressar funções trigonométricas inversas. Por exemplo, em vez de escrever seno de 30, ela falava que o seno de 30 é meio, perdão, o que ela escrevia em vez de escrever seno de 30 é meio? Carolina Herschel falava que o arco, cujo seno é meio, igual a 30 graus. Parece que não tem diferença nenhuma, né? Você prefere pôr em radianos? Seno de bissextos é meio? Então a Herschel escreveria que o arco, cujo seno é meio, é bissextos. Isso tem implicações muito grandes, né? Depois que Carolina Herschel escreveu isso, ela conseguiu fazer muita coisa em astronomia. Então a função arquisseno, a função arquicosseno, a função arquitangente, elas estão muito presentes na matemática. Dá para achar a área dessas funções, volume de gráficos rotacionados ao redor dessas funções. A área desses gráficos, por exemplo, estão relacionados com estatística. Tem muita coisa relacionada com arquisseno, arquicosseno e arquitangente. Ela abriu um leque de opções. Só que lembra que as funções trigonométricas, elas só acontecem se as funções as funções inversas só acontecem se as funções originais forem bijetoras. Para ser bijetor não pode cruzar em mais de um ponto. Você sabe que tanto a seno, quanto a cosseno, quanto a tangente são funções infinitas, elas cruzam em vários pontos. Né? Então para isso a gente considera só um pedacinho do seno, do cosseno e da tangente. O pedacinho que a gente considera da função arquisseno é essa daqui. Então, a função arquisseno ela está definida
nesse trecho de 0 até π. O cosseno é do R até menos 1 até mais 1, que é o menor valor de cosseno e o maior valor de cosseno. Então, a função arquicosseno é uma função que está definida de menos 1 até mais 1 e a imagem de 0 até π. A função arquisseno e arquitangente estão definidas nesse pedacinho aqui, para completar uma volta, que é de menos π sobre 2 até mais π sobre 2. A diferença é que o seno é limitado. Lembra que o menor valor de seno é menos 1 e o maior valor de seno é mais 1? Esse é o domínio do arquisseno, cuja imagem é menos π meios até π meios, e a função arquitangente ela não é limitada, porque a tangente é infinita. Existe tangente de menos infinito a mais infinito. Então, o domínio da arquitangente é real e a imagem dela é menos π meios até mais π meios. Por exemplo, você sabe que o seno de 135 graus ou 3 π quartos é raiz de 2 sobre 2. Só que aqui eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Qual que é o arco cujo seno é raiz de... qual é o arco cujo seno é menos o eixo dos... Não, que é cosseno, perdão. O arco cujo cosseno é menos raiz de 2 sobre 2. Cosseno menos raiz de 2 sobre 2 está aqui. Então, esse valor aqui em cima é 135 graus, que é 3 vezes 45. Tá bom? Agora é seno. Qual que é o arco cujo seno é menos raiz de 2 sobre 2? Menos raiz de 2 sobre 2 está aqui. Se você pensasse na circunferência numa volta inteira, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 π quartos. Mas essa imagem está de menos π meios até mais π meios. Vai falar que é mais π quartos para cima, eu vou falar que é que você desceu π quartos, então é menos π quartos, que é π quartos para baixo. Então, qual que é o arco cuja tangente vale menos 1? Mesma história. Ó, aqui embaixo, tangente de 1 é 45. Então, tangente de menos 1 é menos 45, menos π quartos. É assim que a gente entende a ideia da Carolina Hertz. Tá bom? Vamos fazer outro exemplo? Exemplo de um exercício? Se eu peço para vocês o seguinte, por exemplo, obtenha a tangente do arco seno de 3/5. Tá. Isso daqui é um ângulo, vou chamar isso daqui de alfa. Então, o arco seno de 3/5 é alfa. O que a Carolina Hertz quis dizer com isso quando ela escrevia isso? Ela queria dizer que o seno de alfa é 3/5. E eu quero descobrir o que de alfa? A tangente. Eu quero descobrir a tangente de um ângulo, mas não é de um ângulo qualquer. É do ângulo cujo seno é 3/5. Você provavelmente lembra que tangente é seno sobre cosseno. Então você vê que para isso a gente vai precisar de todas aquelas formulinhas da trigonometria. Definição de tangente, seno de A mais B, que é seno A, cosseno B, cosseno A, metera, número de quanto sabia, seno de 2x, cosseno de 2x. Tá? Tudo está na apostila de vocês. Seno de alfa é 3/5. Como que acha o cosseno? Porque tangente é seno sobre cosseno. O seno eu já sei que é 3/5. Relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. O seno é 3/5. Eu quero descobrir qual é o cosseno ao quadrado, que junto é 1. 9 sobre 25. 1, se eu já tirar o denominador para facilitar, fica 25 sobre 25. Esse 9 sobre 25 eu passo para o outro lado subtraindo. 25 menos 9, 16. Tira a raiz positiva somente, cosseno de x é 4/5. Aí vem divisão de frações, 3/5 dividido por 4/5, fica 3/5 vezes 5/4.
ou 3/4. Então a resposta disso é 3/4, que dá 0,75. Então, na verdade, o trabalho de Carolina é um jogo de semiótica. O que você precisa fazer é perceber, quando ela fala que o A cosseno de 3/5 é alfa, é só trocar a linguagem. E volta no exercício lá de trigonometria que você já conhece. Bom, isso é mais que suficiente para vocês terminarem guia de estudos, tarefa, tudo que vão deixar vocês felizes. Foi um prazer.